gente estiver perfeita, gente, olha, já entendeu, né? Fala, mulher de Deus, tudo bem com você? Se você é uma mulher cristã que trabalha, sonha, quer crescer, quer prosperar, quer empreender, mas vive cansada, tem tudo isso para fazer e muito mais, é mãe, esposa, vai para a igreja, tem seus compromissos, tem mercado, tem a casa para limpar e não consegue ter uma rotina equilibrada, sente culpa quando descansa, sente ansiedade quando para, sente que faz, mas nunca é suficiente, nunca está suficiente, parece que você nunca dá conta de tudo. Esse vídeo é para você. Talvez você esteja trabalhando muito, conciliando o CLT com o empreender, talvez você cuida da casa, da família, da fé e de muito mais, além de trabalho, e mesmo assim você sempre sente que está em falta, que ficou alguma coisa para trás, que você não deu conta de tudo e vem aquele sentimento de insuficiência. Muitas vezes isso não é falta de organização, mas é uma identidade desalinhada. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê. Hoje você vai entender como construir, como ter uma rotina equilibrada entre trabalho, descanso e autocuidado. Sem culpa, sem performance, sem viver exausta e como isso impacta diretamente na sua vida espiritual, emocional e financeira também. Eu sou Débora Cacilhas, mentora, e ajudo mulheres cristãs a saírem da estagnação financeira em até 30 dias, mesmo sem saber por onde começar. Então vamos lá! A gente precisa aprender a viver com clareza e direção, sem perder a alma, a fé e a sua identidade, sua verdadeira identidade. Então eu já vou logo te falando que rotina alinhada, rotina equilibrada não é aquela rotina cheia. Muitas vezes você tem uma rotina cheia, tem os horários certinhos, mas você vive esgotada emocionalmente, não só porque você está fazendo. Eu não estou cansada só porque eu estou ali me movimentando em prol de todas as tarefas, mas emocionalmente você acaba se sentindo cansada e esgotada. Mas uma rotina equilibrada à luz da Bíblia é muito mais do que isso, vem de uma identidade alinhada. E você vai entender, você vai aprender a sondar aí as intenções e motivações do seu coração, o porquê você faz o que faz. E o que é isso de identidade, Débora? Identidade é aquilo que você é, quem você é. Não estou falando daquilo que você faz, e sim de quem você verdadeiramente é. À luz da Bíblia, nós somos filhas, amadas por Deus, aceitas e perdoadas por Ele, através do sangue de Jesus. Então, quem você é? Você já sabe quem você é. Você não é, eu não sou uma mentora. Não, porque o dia que esse título for tirado de mim, eu vou ser quem? Ninguém. Isso é o que eu faço. Mas quem eu sou, a minha identidade, eu sou filha de Deus. Eu fui aceita como filha de Deus e herdeira com Cristo. Em Gálatas 4, 6 e 7, do 6 ao 7, diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, já não é mais servo, já não é mais escravo, mas filho, e se é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Isso é quem nós somos, isso é quem você é, mulher. Você é uma mulher amada, perdoada, você é filha. Pelo sangue de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Tá, Débora, mas o que isso tem a ver com uma rotina equilibrada? Calma que eu vou chegar lá. Uma rotina equilibrada à luz da Bíblia não nasce do tempo em si, o tempo em que você faz as coisas, mas a ordem. Nasce da ordem, e ordem é um princípio espiritual. Se a gente voltar lá no início, lá no princípio da criação, lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, nós vemos que Deus cria todas as coisas em ordem, por etapas e com ritmo. Ele não criou tudo de uma vez em um dia só. E se a gente parar para pensar, ele tinha o poder para criar tudo de uma vez, tudo em um dia só? Sim, ele é Deus, ele é perfeito, então ele poderia fazer tudo em um dia só, em apenas 2 dias, em apenas 3, mas Deus, ele é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de confusão, de simplesmente vou performar e fazer muito tudo de uma vez. Não, Deus não é um Deus ansioso.
Então a gente vê em Gênesis que Deus trabalha, descansa e ainda contempla tudo aquilo que você fez. Débora, então sua rotina deve ser muito perfeita, né? Calma, gente. Não, não é bem por aí. Mas quando nós começamos a entender que se o Criador de todas as coisas, ele respeita o ritmo de tudo, quem somos nós para viver no caos? Isso nos ensina algo poderoso. Ritmo não é fraqueza, é princípio espiritual. Então, de repente, você pensa, eu estou em um ritmo muito devagar, ou eu estou em um ritmo muito rápido, mas comparado ao quê? Comparado a quem? Então, vamos sondar aí o nosso coração no meio desse conteúdo para a gente entender o que está nos levando a viver uma vida cansada, exausta, onde parece que eu nunca consigo fazer nada direito, eu nunca consigo fazer tudo o que tenho que fazer. Em Eclesiastes 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de produzir, tempo de parar, tempo de cuidar, tempo de crescer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de desfrutar. Nós encontramos dois extremos aqui nas rotinas do nosso dia a dia. Então tem aquele extremo que você fala assim, Débora, então eu vou parar tudo. Não vou fazer uma coisa só por dia. Se realmente esse é o seu ritmo, é isso que você consegue. Nossa, estou debilitada, só consigo isso. Você precisa respeitar o seu ritmo e a estação que você está vivendo. Só que também tem um outro extremo. Então eu consigo, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho vigor. Então eu vou viver o dia inteiro abarrotada de coisas para fazer. Mesmo que cada uma esteja certinho no seu horário, isso é viver por performance também. Uma rotina equilibrada não é fazer tudo todos os dias, não é copiar rotina de influencers agora, porque aquele que eu sigo, ele começa o dia assim, ele faz assim, então eu vou copiar. Não é espiritualizar cansaço e exaustão, não é achar que descanso é preguiça, não é viver reagindo ao dia onde você não tem o governo das tarefas que você precisa fazer e as coisas vão só chegando e você só vai reagindo às urgências do dia a dia. Também não é isso. Mas também não é você colocar os pés para cima e simplesmente deixa acontecer, o que for para ser, será. Não, não é isso também. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. Se a sua rotina é confusa, não é espiritual e está desalinhada. Isso é tão importante entender esse assunto, porque isso também pode nos levar a uma estagnação financeira. E se você conseguir organizar, alinhar a sua rotina à sua identidade, todas as coisas elas começam a se organizar ao seu redor. Aí é aquela velha conversa, nossa, parece que os dias estão passando tão rápido, 24 horas não está sendo mais suficiente e você vive na correria. E a gente vê que Jesus, ele não vivia na correria. Jesus, ele tinha uma ordem, ele tinha uma rotina organizada. E muitas vezes nós temos esse costume de falar, ô fulano, como que você tá? Tô na correria, que não sei o que é correria, é assim mesmo. E aí você corre o dia inteiro atrás do vento e parece que nunca é suficiente, você nunca dá conta de tudo. Isso é horrível, isso é péssimo. E quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra, tá? Isso te leva a pensar em duas extremidades. Ou eu estou fazendo, mesmo assim não dou conta de tudo, ou eu estou fazendo, e aí como eu não dou conta de tudo, eu acho que eu estou procrastinando, que eu não estou sendo boa o suficiente. Isso traz um desgaste emocional e uma exaustão muito grande. É o que faz muitas pessoas, por exemplo, entrarem em crises aí de ansiedade e crise de burnout também. Hoje, não amanhã, não depois, é o momento de você alinhar a sua vida, começar a viver com sabedoria. O mundo em que nós estamos, onde nós vemos que as coisas são muito imediatistas, um mundo muito imediatista, resultado rápido, fervente, em constante agitação e evolução, em constante movimento frenético, é o momento de você se organizar por dentro para que a sua rotina ela esteja alinhada com o coração de Deus, para que você possa governar os seus dias. Deus colocou o homem na terra para que governe sobre todas as coisas. Quando nós começamos a governar, tudo começa a se alinhar. A vida financeira começa a ir para o lugar, a vida emocional começa a ir para o lugar, a vida espiritual começa a ficar tudo no seu devido lugar.
Problemas você vai continuar tendo, porque nós estamos aqui nesse mundo e ele não é um mundo perfeito. Então, você quer dizer, Débora, que se eu alinhar isso que você está falando em relação à identidade, minha vida vai ser perfeita? Não. Mas muitas coisas vão começar a ter ordem na sua vida e você vai perceber isso no seu dia a dia. Muitas vezes, por cairmos nessa armadilha em questão de uma rotina desequilibrada, nós não conseguimos ter contentamento no Senhor. Porque ou nós estamos presas no passado, fazendo o que estamos fazendo em prol daquilo que aconteceu, para provar que eu sou capaz em prol daquilo que aconteceu no passado, não porque eu não vou ficar por baixo, porque inconscientemente com essas atitudes em prol de um passado, ou simplesmente em prol de um futuro. Sim, nós devemos construir o nosso futuro, sim, mas termos contentamento no momento presente. O apóstolo Paulo revela que mesmo em cadeia, ele estava em um estado de contentamento. Seu coração estava satisfeito, porque ele sabia quem ele era, a identidade de filho, a quem ele servia, quem é Deus e qual foi o propósito que ele foi chamado. Então, em meio a uma rotina que parece que está te sufocando e você não consegue conciliar trabalho, autocuidado, deixei de cuidar de mim mesma, não só na aparência, mas também no interior, deixei de ter descanso e aí você vai se desgastando. Isso está escondido nessa necessidade de dar conta de tudo, que esconde muito mais coisas por trás. Olhe para você mesma agora, examine aí você mesma sobre tudo isso que nós vamos falar aqui, sem julgamento. Como assim sem julgamento? Sem começar a ter uma autocrítica. Nossa, então é verdade, eu tô fazendo isso por causa disso, então eu tô fazendo tudo errado. Não, não é isso. Comece a se observar, para que você consiga entender e identificar aquilo que você precisa mudar a partir de hoje em relação à sua rotina. E como nós falamos muito aqui sobre estagnação financeira, você vai entender que isso vai influenciar diretamente na organização das suas finanças e dos seus projetos também. Ah, Débora, mas tem um porém. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não me levantar, nada acontece. Se eu ficar dependendo dos outros para fazer as coisas, não adianta. Por trás dessa frase, desse pensamento, existe uma mulher ferida, precisando resgatar a sua identidade. Percebe que muitas vezes, por trás dessa frase, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, existe uma orfandade dentro de você. Aonde que foi que você aprendeu, ou de repente até mesmo quando você era pequena, porque essas atitudes, esses pensamentos, essas crenças limitantes, elas já estão enraizadas dentro de você há muito tempo. Então nós precisamos tratar essas raízes para começar a gerar frutos, até mesmo para empreender. Porque se o seu interior está desorganizado, desalinhado com Deus, você começa a agir e você não vai de vitória em vitória, você vai ter desgaste, você vai ter muitos problemas que talvez isso seria evitado se você tivesse se alinhado por dentro enquanto você empreende, enquanto você multiplica o talento que Deus te deu. Em algum determinado momento da sua vida, talvez você lembre, talvez não lembre, que isso grita dentro de você que não dá para parar para descansar. Principalmente isso, não dá para parar para descansar, eu não tenho tempo para isso, eu vou perder tempo se eu estiver descansando. Existe um drive que se instalou dentro de você que se iniciou essa orfandade, de que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Provavelmente, algum dia, em algum momento, em alguma fase, você esperou em alguém e de repente essa pessoa não fez, essa pessoa não cumpriu com o combinado e você se frustrou. Você passou a viver como se você não precisasse depender de nada e nem de ninguém. Você teria que ser autossuficiente. Então você coloca ali muita carga sobre você e Jesus diz: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas você tem carregado muito peso diante dessa mentira que deixou impressões dentro de você. Você tá me falando que eu preciso ir aí, confiar em todo mundo e depositar minha vida em todas as pessoas. Não, não é isso que eu estou te falando. Só que nessa questão de orfandade, você não consegue depender nem de Deus para deixar Ele te dirigir durante o seu dia. Deixar Ele te mostrar aquilo que é melhor para você fazer. Aí no meio de tudo isso, a vida nunca está em ordem. Você nunca desfruta, não entende as estações, as fases da vida que você está vivendo. Automaticamente a vida financeira,
os relacionamentos, de repente o casamento, o relacionamento com os filhos, relacionamento com as pessoas ao seu redor começa a entrar em desordem. Projetos ficam estagnados, você tem muitas ideias e você não consegue organizar ou você não consegue começar a agir em prol disso, porque você já tem tanta coisa para fazer, já tem tanto peso que você tem carregado, não só de afazeres, mas emocionalmente, que você tá vivendo como escrava e não como filha. Aí você chega naquela conclusão, parece que é tanta coisa para eu fazer e eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo e não consigo fazer nada. Para uma rotina equilibrada, todos esses três são importantes: trabalho, autocuidado e descanso. Então, se você só tem autocuidado e descanso e você deixa o trabalho para lá, isso também vai causar desordem. Agora, se você só trabalha, não consigo descansar, não tenho autocuidado nem com o meu interior, nem com a minha aparência, isso também uma hora vai te desgastar. E isso não é uma identidade alinhada com o céu. Deus não quer que você viva escrava da sua rotina, mas Ele quer que você governe sobre ela. Hoje, Deus tem um alinhamento para você. É incrível que quando eu sinto que a rotina começa a me sufocar, eu paro para alinhar o meu interior ali de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus diz sobre mim, é muito interessante como as coisas fluem com mais facilidade. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu estou gestante, já estou aqui com 7 meses e meio, encaminhando para 8 meses. E no comecinho da gestação, demorou para eu entender que não dava mais para eu ter a mesma rotina de antes. Que agora eu estou gerando, que o meu corpo ele está em outro formato, ele está em outro ritmo. E no começo eu comecei a ficar muito frustrada porque eu não conseguia mais fazer as coisas da mesma forma que eu fazia, do mesmo jeito que eu fazia. Algumas vezes passei mal e aí aqueles dias que eu passava mal, não conseguia, pra mim eu não conseguia fazer nada. E meu esposo sempre falava: como assim você não tá fazendo nada? Você tá gerando. Só que ao me comparar com outras pessoas, é como se eu não respeitasse, não entendesse a fase que eu estou vivendo, o ritmo que eu estou vivendo. Essa é uma nova estação, precisei alinhar minha rotina e era muito interessante que quando eu entregava para o Senhor tudo isso, e gente, Deus ele quer que você fale para Ele tudo que você está sentindo. E falar para o Senhor: ai Senhor, eu acho que eu não estou dando conta, eu acho que isso, que aquilo. Sim, Ele é nosso Pai, nós não somos mais escravos, somos filhos, amigos de Deus. Eu comecei a falar isso pro Senhor. Era tão interessante que quando eu falava assim: Espírito Santo, me ajuda nessa tarefa, como que fluía em muito mais rapidez, com muito mais facilidade, eu tinha um resultado muito melhor do que quando eu tava ali na performance e eu vou dar conta, não, eu vou fazer isso e aquilo. E aí demorava demais para fazer uma tarefa e ainda às vezes não conseguia concluir. O Senhor nos colocou a governar, mas quando nós submetemos o nosso espírito, alma e corpo ao Espírito Santo de Deus, é totalmente diferente. Sem se julgar, identifique, olhe para você mesma, que agora eu vou falar algumas características de uma mulher que vive em performance. Não uma mulher que vive em uma rotina alinhada com a sua identidade em Deus. A mulher em performance, ela faz muito, mas ela nunca sente que é o suficiente. Então, por exemplo, digamos que você está aí buscando um objetivo muito bom para você, só que é como aquela frase: de grão em grão a galinha enche o papo. Então todos os dias, se você fizer um pouco com constância, você vai chegar lá, você vai encher, você vai chegar no seu objetivo. Mas mesmo que todos os dias você esteja subindo um degrauzinho, você nunca está contente, você nunca está satisfeita e parece que é insuficiente porque ainda existem muitos degraus para você percorrer até aquele objetivo. A mulher que performa, ela vive ocupada, ela nunca tem tempo para nada. Ah, eu não tenho tempo para os meus filhos, não tenho tempo para o meu esposo, não tenho tempo também para ler a Bíblia, não tenho tempo para isso. Ela vive cansada, ela vive exausta. Não é só um cansaço físico ou mental, porque você está estudando e agora você precisa descansar, porque você respeita os limites do seu corpo. É uma exaustão que vem de dentro, é uma exaustão emocional. O que acontece com essa mulher que performa? Que é totalmente diferente da mulher virtuosa, e nós vamos falar um pouco disso, porque ela faz bastante coisa. É aquela mulher que vive tentando provar algo, vive tentando mostrar o seu valor
através daquilo que faz. E vive fazendo as coisas em prol de aprovação de outras pessoas. Aqui está o maior problema, aqui mora o grande problema. Comece a se perguntar: por que eu faço isso? Para que eu faço isso? E para quem eu faço isso? Por exemplo, quando você acorda e você tem uma identidade alinhada com Deus e você vive diante do propósito que Deus tem para você naquele dia, você acorda e você se pergunta: para que eu acordei? Para quem eu vou fazer o que vou fazer durante esse dia? Sempre se pergunte isto. Por quê? Muitas vezes, no automático, nós começamos a fazer coisas para que justamente a gente mostre tanto para nós mesmas, que temos aí uma grande autocrítica muitas vezes, que é um orgulho por trás, tanto para provar para nós mesmos, mas também para outras pessoas, que você consegue, que você dá conta, que você não está mais naquela situação em que você estava. Será que realmente estamos fazendo com motivação e intenção corretas? Para quem eu estou tentando provar que eu dou conta? Isso me faz ficar desgastada e no fim, muitas vezes eu não estou fazendo para a glória de Deus. Eu não estou fazendo como se fosse para Deus, esperando a recompensa só dele. Eu estou aqui em prol de necessidade de aprovação, de validação, de mostrar o meu valor ao mundo, que eu também cheguei em algum lugar, que eu também fiz, eu aconteci. A questão não está em fazer o que nós fazemos no nosso dia a dia, mas com qual intenção e com qual motivação nós estamos fazendo aquilo. Quando você sabe quem você é em Deus, tudo bem, eu acordei, eu sou filha amada de Deus, eu não preciso fazer nada para provar nada para as pessoas. Eu já sou amada, aceita e perdoada por Ele. O que eu vou fazer é através do propósito que Ele colocou dentro de mim. Eu vou fazer com amor, eu vou fazer como se fosse para Cristo, não para receber uma recompensa humana. Quer dizer, Débora, que eu vou conseguir viver no mundo das flores e eu não vou ter nada para enfrentar dentro de mim com a minha identidade alinhada? Nós vamos ter muitas coisas para alinhar todos os dias. Nós não estaremos perfeitas. O dia que a gente estiver perfeita, gente, olha, já entendeu, né? Muitas vezes você até tem uma organização. Eu tenho um horário que eu vou fazer isso e isso. Mas quando vem essa sensação de insuficiência, incapacidade, de exaustão, mesmo você tendo uma organização do que você tem que fazer, sonde as suas motivações. Por que eu estou fazendo isso? E para quem eu estou fazendo isso? E para que eu estou fazendo isso? A performance gera ansiedade, culpa, exaustão, estagnação financeira, desordem, mesmo que parece que você sempre está fazendo tudo e não está chegando a lugar nenhum, como se você realmente estivesse correndo atrás do vento. E aí você não se alinha com o coração de Deus, mas com as ganâncias da terra. Você ter uma ambição de conquistar algo, isso não é errado, mas a ganância por conquistar, não só por conquistas, mas a ganância por provar, uma extrema necessidade de aprovação e validação, de mostrar o seu valor, ter o reconhecimento e a recompensa humana pelo que você faz. Ou para simplesmente pertencer. Eu pertencer a uma sociedade que as mulheres estão dando conta, as mulheres estão totalmente empoderadas, e isso e aquilo, eu quero pertencer a esse grupo, eu não quero ficar de fora. E Deus não te chamou para isso. Entenda como que isso é um perfil de uma pessoa escrava e não de uma filha amada. Ter disciplina, horário, equilíbrio com tudo que você vai fazer, e não só em questão daquilo que você faz, mas equilíbrio também entre o trabalho, entre o autocuidado, olhar para dentro de você, para o seu interior. Hoje eu vou olhar para as minhas emoções. Hoje eu vou me cuidar também por fora. Hoje eu vou cuidar da minha aparência. Tudo isso para a glória de Deus. Hoje eu vou descansar. Hoje eu tirei um dia para descansar. Ou eu tirei algumas horas, alguns minutos para descansar, dependendo de como que é a sua vida. Como ter esse equilíbrio entre trabalho, autocuidado e descanso? Quando você começa a alinhar o seu interior como identidade, fazendo as coisas que você faz a partir de quem você é. Quando eu acordo e começo o meu dia sabendo que eu sou uma filha amada, perdoada, fazendo tudo o que eu estou fazendo porque Deus me deu vida e eu estou fazendo isso para a glória dele, cumprindo o propósito com muita alegria,
multiplicando os meus talentos com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, isso me tira da performance. E isso me tira também de estar só descansando na preguiça, numa estagnação e não sendo obediente aos passos que o Senhor quer que eu dê. Quer dizer que você vai parar. Nossa, parei. Vou parar aqui e vou ficar. Muitas vezes você pode estar parada sem fazer muitas coisas durante o seu dia, mas a sua mente está um turbilhão. As suas emoções estão todas desorganizadas e você não consegue chegar nesse lugar de identidade que já está dentro de você. Você só precisa acessar. Com a ajuda do Espírito Santo, você trabalha, você se movimenta, mas com paz. Não com aquele, ai meu Deus do céu, eu preciso fazer mais, eu preciso dar conta. Ai meu Deus do céu, amanhã também tenho esse outro trabalho. Não, vivendo hoje, basta cada dia o seu mal. Você descansa sem culpa, prioriza com clareza e por ordem, por etapas, como Deus fez no início com a criação, para que você não atropele as coisas. Então, precisa ter uma questão aí de prioridade também daquilo que você vai fazer. Aquilo que é urgente, aquilo que não é urgente, aquilo que é distração. Quando você começa a fazer isso, a partir da sua identidade de quem você é, você não vive para provar nada para ninguém, mas você vive para obedecer o seu Criador. Ter contentamento em Deus, satisfação. Isso começa a tirar você desse lugar de insuficiência, de incapacidade, de parece que eu nunca dou conta, de parece que eu nunca sou suficiente. Você começa a ter contentamento em Deus, porque tudo que você está fazendo para Ele. E o seu pai, muitas vezes ninguém tá vendo, mas o seu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, se você identificou que a sua rotina está desequilibrada, que você tem feito as coisas por performance, ou diante de tudo isso que nós já falamos até aqui, pare, respire, alinhe-se com o céu. Olhe para dentro de você e fala, Espírito Santo, eu quero ter uma identidade alinhada, a identidade que é minha, que o Senhor já me deu de filha amada, e fazer tudo o que eu faço a partir disso, a partir dessa verdade, e começar a governar a minha vida como o Senhor já me deu autorização, autoridade para isso. Observa se você está muito nos extremos, trabalho e não tenho descanso, não cuido de mim. Observa também se você só descansa, levanta tu que dormes, porque o Senhor também que requer passos de você. Em Romanos 8,15 diz que nós recebemos o espírito de adoção, então nós já somos filhas. E filha não trabalha para ser aceita, filha trabalha porque já é aceita. Quantas vezes eu lia sobre a mulher virtuosa lá de Provérbios 31 e às vezes eu ficava cansada só de ler, porque eu olhava e falava, nunca vou dar conta, nunca vou ser igual a essa mulher. Eu nunca vou ser suficientemente boa, parece que eu tenho que fazer muitas coisas, meu Deus. Só que nós vemos algumas características dessa mulher que a faz virtuosa. Ela não é uma mulher fazedora, não é uma mulher que performa, mas é uma mulher que tem equilíbrio. Por exemplo, no versículo 15 de Provérbios 31, lá, que falando sobre a mulher virtuosa, você já vê que ela não faz tudo sozinha. Ela não fica tentando dar conta de tudo sozinha. Lá em Provérbios 15, mostra que ela delega tarefas para suas servas. E aí a gente vê que ela é uma mulher que trabalha, que vende, que negocia. Mas também no versículo 25 fala que ela se reveste de força e de dignidade. Aqui a força não é a força do braço para você conquistar, mas força e dignidade é o autocuidado interior. E também no autocuidado com a sua aparência, não só no interior, mas também no exterior, que é no versículo 22, que diz que ela se veste de linho fino e púrpura. Cuida também da sua aparência, de como se porta, de sua postura. Mas se você for ver, Débora, olha, ela tinha servas. Eu não tenho empregada para me ajudar em casa. Eu já não consigo delegar essa tarefa. Vamos trazer aqui para os dias de hoje. E ali, tudo bem, alinho o meu interior, ali junto com Deus, me revisto de dignidade e de força. E linho fino, púrpura, eu não tenho como ficar indo no salão, fazendo isso, me cuidando por fora. Só que você pode se cuidar dentro de casa. Pentear o seu cabelo, ficar alinhada com a sua postura, colocar um brinquinho que você tem. Aqui nós não estamos falando de você, nossa, então para eu ser, eu vou ter que ter isso, vou ter que ter aquilo. Não, não é sobre isso. É sobre usar o que você tem e com o que você tem, você se alinhar
a uma mulher virtuosa que anda com sabedoria diante de Deus. E aqui em descanso e confiança, e quando falamos de descanso, não é só o descanso de você deitar e dormir, mas também aqui tem um ponto que é o descanso de você descansar em Deus, diante de tudo que você já fez. E ali na segunda parte do versículo 25 diz que ela sorri para o futuro, ela sorri diante do futuro, ou seja, ela tem confiança, ela descansa em Deus referente ao futuro, ela descansa que ela fez a parte dela e que Deus está cuidando do restante. Quando no versículo 15 fala que ela se levanta de noite para dar mantimento à sua casa, o que é isso? Nossa, Débora, então parece que ela vive em prol da casa. Não, ela tinha um tempo, ela tinha uma organização. Então, naquele ritmo, ela fazia o que ela precisa fazer para manter a casa organizada. Posteriormente, com certeza, ela tinha o tempo de descanso. É uma rotina que valoriza o tempo de descanso e o momento certo para agir. Provérbios, como um todo, não falando só da mulher virtuosa, fala muito sobre disciplina. E a disciplina está nessas três instâncias que nós estamos falando também. Quais são os benefícios aí de uma rotina equilibrada, onde eu vou ter uma disciplina, eu vou conseguir ter ordem ao invés de caos? Isso vai te gerar clareza, clareza gera constância e constância gera resultado. E é um resultado que gera prosperidade sustentável e saudável. Muitas mulheres estão travadas financeiramente não por falta de talento, mas por falta de organização mental e emocional. Isso tem impactado diretamente muitas vezes na sua vida financeira. Falando sobre prosperidade financeira, a gente precisa aprender que prosperidade começa com gestão de energia, de tempo e não do dinheiro em si. Aonde você aloca seu tempo e emprega sua força durante o dia? Se tudo que você faz inconscientemente, por exemplo, é em prol de necessidade de aprovação, você vai se cansar dos seus projetos, você vai parar no meio do caminho. Quando você não encontrar essa aprovação, essa validação, você vai ficar sem energia e aí você vai falar assim, nossa, não sei, mas eu não tô com pique mais de mexer com isso, eu não tô com pique mais de mexer com esse projeto. Débora, mas você não tá entendendo, eu realmente não tenho tempo, eu tenho muitas coisas para fazer. Na verdade, todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas. Claro que muitas pessoas com muito mais tarefas do que outras, mas você não precisa de mais tempo, você precisa de menos distração para você remir o seu tempo e conseguir fazer o que precisa ser feito. E entender também que mesmo em meio a tudo isso, descansar não é perder tempo. Descansar também é espiritual. Débora, identifiquei que a minha rotina está desorganizada, que eu preciso me alinhar com a minha identidade para poder ter essas instâncias alinhadas na minha vida e começar a ter uma organização, uma rotina equilibrada. O que eu faço agora? O jeito errado de você começar a ter uma rotina equilibrada é querer fazer tudo de uma vez e simplesmente encher a sua agenda, ignorar os seus limites, espiritualizar, sobrecarga, viver no automático. Isso só gera frustração e vai te levar à desistência. Você vai continuar vivendo no automático, apagando o incêndio e não vai criar uma disciplina e uma rotina organizada. A lógica aqui é simples. A melhor forma de você começar é inicie o seu dia com tempo para você com Deus, onde você vai já alinhar a sua identidade com o Espírito Santo, pedindo para que Ele te guie nas decisões do dia a dia, pedindo para que Ele te mostre e te ajude a identificar aquilo que você está fazendo, se o que você está fazendo você está conseguindo colocar uma motivação e uma intenção correta. Durante o dia, se faça a pergunta: para quem eu estou fazendo isso? Para quê e por que eu estou fazendo? Organize as suas tarefas por prioridade antes da produtividade. Então, aquilo que é mais urgente, aquilo que não tem como adiar, você vai organizando e colocando em ordem por prioridades. Focar naquilo que você tem que fazer hoje, não naquele todo. Nossa, mas eu ainda tenho que fazer isso, 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 também aquilo que eu vou ter que deixar para amanhã e depois vou ter que deixar para o final de semana. O que eu preciso fazer hoje? Basta cada dia o seu mal. E ter uma constância antes de velocidade. Débora, eu não consigo ter um tempo com Deus ali de meia hora, de uma hora de manhã. Posso até acordar mais cedo, mas eu não consigo ficar. Minha cabeça já começa a pensar que eu tenho que lavar a louça, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Comece com 5 minutos todos os dias. Comece com 10 minutos todos os dias. Tenha constância mesmo que no pouco. E não aquela velocidade, produtividade. E eu quero ter, e só vai valer se eu fizer uma hora, se eu fizer uma hora eu não vou fazer nada. Não, gere constância mesmo que no pouco. Hoje ainda faça isso, liste o que é essencial, liste o que é excesso
e corte uma distração. Pega isso. Quem não corta distração não sai da estagnação. A Bíblia nunca prometeu para nós uma vida sem aflições, sem responsabilidades. O que ela nos ensina é ordem. Entenda a estação que você está vivendo hoje. Não se compare. Respeite o tempo certo de cada coisa sem culpa. A gente vê muitas pessoas que, se for tirado aquilo que ela faz, o trabalho que ela tem, ela entra em crise. Sabe aquela pessoa que só se sentia alguém quando tinha um trabalho? Então, por exemplo, ela não trabalha mais com aquilo e agora ela tá totalmente perdida e ela tá meio aérea porque a vida dela, o ser dela se resumia naquilo que ela fazia, mas ela não tinha uma identidade firmada e alinhada com Deus. Isso a gente vê muito na sociedade de hoje. Antes de Jesus iniciar o ministério dele, Deus afirma a identidade dele. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Depois disso, ele começou o ministério, começou a realizar, fazer a partir de quem ele era, a partir da identidade dele como filho, e não o contrário. A partir de quem ele era, ele fazia o que precisava ser feito, que era cumprir o propósito dele aqui na terra. A partir da sua identidade de filha, realize o propósito que Deus confiou a você. Multiplique os talentos que Deus colocou na sua mão. Saia da estagnação financeira. Saia do caos, da desordem emocional de relacionamentos a partir de quem você é. Não para receber valor, não para se sentir valorizada, amada, aprovada pelas pessoas, mas a partir de quem você é, porque você já é aceita, amada, aprovada por Deus. Muitas vezes você não está cansada porque Deus te chamou para sofrer. Você está cansada porque está tentando viver sem estrutura. Descanso não é parar de produzir, é parar de sobreviver. E rotina equilibrada não é luxo, é obediência. Se esse conteúdo falou com você, deixe nos comentários. Eu vou viver a partir da minha identidade de filha amada. Deus não te chamou para o caos, mulher. Ele te chamou para governar.